Fala, torcida Cruz Maltina, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de notícias do Vasco aqui no canal. Aqui, todos os dias você vai encontrar aí as últimas notícias do Vasco e também vai ficar informado de tudo o que acontece nos bastidores de São Januário. Para não perder nada que acontece no Vasco da Gama, é só se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações. Após Henrique e Neto Borges, Boa Vista acena com 1,2 milhões de euros e Vasco deve perder mais um lateral. O jogador acabou se destacando na Copa São Paulo de 2019 e surgiu como uma das grandes promessas da base do Vasco. Henrique despertou o interesse do Leão e já acertou a sua saída do Vasco. O lateral não empolgou Marcelo Cabo, que conta com outras opções no setor. Pássaro e Salgado também devem se livrar de outros atletas que perderam ainda mais espaço nesta temporada. O Wesley, Lucas Santos e Neto Borges estão fora dos planos e já foram liberados pelo Vasco. Este último, aliás, já está no radar de outras equipes. O lateral esquerdo, assim como o Henrique, já se despediu do Gigante. O atleta estava emprestado pelo Genk da Bélgica até o fim de julho e foi devolvido num acordo amigável. Além da dupla, outro lateral deve se despedir da Colina. Trata-se de Nathan, que atualmente está emprestado ao Boa Vista de Portugal e está perto de ser comprado em definitivo pela equipe portuguesa. Nathan atuou 24 jogos, sendo 15 no profissional e 9 no sub-23, pelo Boa Vista de Jesualdo Ferreira, ex-treinador do Santos. Com um gol marcado e 2 assistências, a cria de São Januário chamou a atenção da diretoria. Se retornasse, teria a concorrência de Léo Matos e Caio Tenório na posição vascaína. De acordo com o Papo na Colina, o acordo deve ser firmado por 1,2 milhões de euros, valor previsto no contrato de empréstimo entre Vasco e Boa Vista. A Portuguesa do Rio de Janeiro ainda alega que detém 30% do valor de uma futura venda do atleta, mas o Gigante da Colina ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. Mas e aí, torcedor vascaíno? Você já vai comentando aqui abaixo o que é que você acha sobre essa possível venda do Vasco aí, uma venda do lateral Nathan, que pouco atuou no profissional do Vasco, para o futebol português por 1,2 milhões de euros. Comenta aqui abaixo, deixa sua opinião se o valor é considerado legal ou não. Então comenta aqui abaixo, deixa sua opinião aqui nos comentários. Souza e Alex Teixeira almoçam com o diretor de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, e aumenta as expectativas de uma possível volta ao Vasco. Em 2020, o volante abriu o jogo sobre o seu desejo de retornar ao Gigante da Colina. No início da atual temporada, Alex chegou a entrar entre os interessados do Grêmio. Ambos têm a aprovação da torcida. Especulações diante de Souza e Alex Teixeira por uma volta no Vasco voltaram a aparecer após um almoço entre os jogadores, o diretor de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, e o gerente de futebol, Fabiano Luns. Aumentou ainda mais as expectativas sobre uma possível volta à colina histórica. Em 2020, o volante do Besiktas já havia mostrado o desejo de voltar a atuar com a Cruz de Malta no peito. Abre aspas. O meu sentimento pelo Vasco é um sentimento de gratidão. É difícil explicar para quem está de fora. Torcedores de outros clubes ficam com ciúmes por essa gratidão. Quando voltar no Rio de Janeiro, só quero jogar no Vasco e mais em lugar nenhum, fecha aspas, respondeu Souza em uma entrevista concedida à Vasco TV. O jogador tem contrato até junho de 2022 com a equipe turca. Em um restaurante na Barra da Tijuca, Alex Teixeira foi o responsável por inflamar os cruzmaltinos. Rapidamente, os stories com emoji que remete ao almirante ganhou repercussão entre os torcedores e torcedoras. Até a Força Jovem do Vasco compartilhou o conteúdo e se animou com a possibilidade de um retorno da dupla a São Januário. O almoço teve as presenças de pessoas com o tal poder de caneta em São Januário. Na web, alguns torcedores se animam com a possibilidade. Em contrapartida, outros alertam que as especulações se arrastam há algum tempo
e que a possibilidade da dupla chegar a São Januário é remota. Apesar de tudo, vale mencionar que em abril foi repercutida a informação de que o Vasco realmente estudava repatriar Alex Teixeira, que quase fechou com o Grêmio. Lembrando que Alex Teixeira está livre aí no mercado, porém o jogador espera por uma possível chegada de uma proposta vindo da Europa. Mas e você, torcedor vascaíno, o que é que acha sobre isso aí? Comenta aqui abaixo a sua opinião, se você acha aí que há a possibilidade de algum desses dois jogadores voltarem ao Vasco atualmente. Comenta aqui abaixo, deixa a sua opinião, deixa o seu comentário com o que você acha sobre essa notícia aí. Cabo perde titular e Vasco precisa mudar time para encarar o Cruzeiro na quinta-feira. A formação que deu certo no jogo contra o CRB será alterada para visitar a Raposa, em Belo Horizonte. O técnico Marcelo Cabo não vai poder repetir o time que venceu o CRB na partida contra o Cruzeiro. Em jogo válido pela sexta rodada da Série B, mineiros e cariocas vão se enfrentar no Mineirão e uma baixa já é conhecida pela torcida vascaína. O volante Rômulo, segundo a informação do site Globoesporte.com, duas alternativas aparecem com as mais prováveis para Marcelo Cabo: a entrada de Andrei ou de Michel, a depender da postura que o treinador vai impor ao time no Mineirão. O restante do meio-campo deve ser o mesmo da última partida, com Morato, Bruno Gomes e o jovem MT. O GE também traz a provável escalação cruz-maltina, que terá Lucão, Zeca, Hernando, Leandro Castan e Riquelme na defesa, Michel ou Andrei, Bruno Gomes, MT e Morato no meio-campo, Marquinhos Gabriel e Cano na parte da frente do ataque. O goleiro Vanderlei é outro que está afastado, o que fará com que o jovem Lucão volte a ter sequência na meta vascaína. Mas essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Assim que houver novas novidades, eu trago aí mais um vídeo para vocês sobre as últimas notícias e bastidores aí de São Januário. Mas se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações, porque assim você ficará aí sempre atualizado do que acontece no dia a dia do Vasco da Gama. Além disso, deixe um like aqui no vídeo e até a próxima.